Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Luiz Rodrigo Boico, eu atuo como educador, eu atuo como terapeuta e essa é a primeira de uma série de lives que eu pretendo fazer sobre inteligência espiritual. E eu coloquei como subtítulo dessas lives Como viver com mais amor, alegria e paz. E é importante iniciar essa live hoje, numa quarta-feira, dia 18 de março, justamente em um período tão delicado que nós estamos passando no mundo. Um período onde a nossa sociedade ela está marcada pelo medo, ela está marcada pela insegurança, ela está marcada pela ruptura dos laços sociais, pelo distanciamento das pessoas. Eu já fiz algumas lives sobre assuntos relacionados a terapias e a psicoterapias, mas eu decidi, de agora para frente, toda quarta, gravar lives sobre inteligência espiritual, sobre de que forma a inteligência espiritual pode nos ajudar a ter uma vida mais amorosa, a termos uma vida mais alegre, a termos uma vida mais feliz. E eu acredito muito nisso porque a espiritualidade é algo muito marcante na minha vida. Para quem não me conhece, eu já passei por muitas dificuldades a nível de problemas familiares, eu já passei por dificuldades a nível pessoal, passei por uma depressão. E o que me auxiliou, além do auxílio terapêutico a superar isso, foi a espiritualidade. O objetivo dessa live não é ser uma live de proselitismo religioso, não é ser uma live dogmática, não é falar sobre religião, é falar sobre espiritualidade. Lógico, utilizarei algumas referências para falar sobre isso, mas o objetivo é realmente refletir sobre de que forma que eu posso ter uma vida mais amorosa, de que forma que eu posso ter uma vida mais alegre diante de todas as dificuldades e diante de todas as adversidades que acontecem na minha vida, de que forma que eu consigo ter paz diante de uma sociedade tão caótica, diante de uma sociedade com tanto sofrimento, com tanta violência, com tanta insegurança. Como que nós podemos alcançar a paz diante de uma realidade onde constantemente nós somos assombrados pelo medo, onde nós constantemente somos assombrados pela incerteza? De que forma que eu consigo me desconectar de toda essa negatividade que existe no mundo? Quem de nós hoje em dia não está com medo? Quem de nós hoje em dia não sente falta de um pouco mais de amor? Quem de nós hoje em dia não sente vontade de acordar de uma forma mais plena, de acordar de uma maneira mais alegre? Quem de nós não sente falta de um propósito, de uma direção? E o meu objetivo aqui com essas lives é compartilhar com vocês ensinamentos que eu adquiri na minha vida através de vivências passando por diversas religiões, por diversos caminhos espirituais e sempre norteado por algum mestre espiritual. Por isso que o início dessa live, e eu pretendo fazer isso pelas próximas 21, serão 21 lives sobre inteligência espiritual. E para quem der uma olhadinha no meu Facebook, eu coloquei como logo uma cruz. E essa cruz ela tem um propósito, porque durante 21 dias, durante 21 semanas, todas as quartas-feiras, eu estarei falando sobre inteligência espiritual, sobre como viver com mais amor, com mais alegria, com mais paz,
tendo como referência Jesus Cristo. Nessas 21 semanas, eu vou compartilhar com vocês ensinamentos do Cristo, ensinamentos não de religião A ou religião B, mas ensinamentos do Evangelho cristão, que vão nos auxiliar, então, a viver com mais amorosidade, com mais alegria e com mais paz. Este é o meu objetivo com essas lives. E por isso eu vou começar, então, antes de passar para os ensinamentos em si, eu peço permissão para iniciar com uma prece. E que você se sinta à vontade, de acordo com a sua crença, para me acompanhar nessa comunhão de pensamento. Sagrado Divino, que habita no universo, acima de nós e em cada um de nós. Cristo, Espírito iluminado, que habita acima de nós, ao nosso redor e em cada um de nós. Permita nesse instante com que a minha vida, com que as nossas vidas possam se conectar através da amorosidade, através da alegria e através da paz. Que nesse instante tenhamos o amor superando o medo, que tenhamos a alegria superando a infelicidade e que tenhamos a paz superando toda insegurança que nos rodeia. E assim é. Então, eu quero... Olá, Silvia, tudo bem? Seja bem-vinda. Depois me dá um retorno, por gentileza, se você está conseguindo me ouvir bem, se está tudo tranquilo com o sinal aí, tudo bem? Então, após essa prece inicial, vou somente ressaltar, para não ficar repetitivo, então, meu nome é Luiz Rodrigo Boico, eu tenho uma longa jornada na educação, no desenvolvimento humano, fiz inúmeras formações, com muita ênfase em educação e espiritualidade, e decidi, ao longo das próximas 21 semanas, gravar toda quarta-feira uma live sobre inteligência espiritual a partir de um mestre espiritual. E essas primeiras 21 lives serão sobre Jesus Cristo. Por isso que no logo que eu coloquei na minha postagem no Facebook há uma cruz. Lembrando que você não precisa ser religioso para acompanhar, você não precisa ser espiritualista para acompanhar. O objetivo aqui não é discutir religião, dogma, crença. O objetivo é extrair o melhor que a figura crística nos trouxe nesse plano. E por que inteligência espiritual? Porque nós aprendemos ao longo da nossa existência e falamos muito sobre o famoso QI, coeficiente intelectual, né? Então, até pouco tempo atrás, acreditava-se que a inteligência era somente a intelectual, aquela que nós aprendemos, que nós desenvolvemos com as disciplinas na escola, português, matemática, história, geografia, enfim, esse conhecimento intelectual. De algum tempo para cá, nós também já estamos falando de inteligência emocional. Principal referência aí é o Daniel Goleman, né? Então hoje a gente trabalha com o coeficiente intelectual. As empresas, por exemplo, fazem testes para contratar as melhores cabeças, mas ao mesmo tempo também hoje em dia é trabalhada a questão das emoções, como que você lida com as relações interpessoais, né? Como que você se porta. Existem estudos que mostram que as pessoas são contratadas pela sua capacidade intelectual, técnica, mas 75% delas são demitidas por falta de inteligência emocional. Então a inteligência emocional hoje ela está sendo muito trabalhada pelas empresas. Boa noite, Cida, gratidão ter você aqui. Então nós tínhamos até agora, e continuamos tendo, lógico, a inteligência intelectual e a inteligência emocional. E agora
nós temos a Dana Zohar, que é uma filósofa, que é uma física, e que, junto com alguns cientistas, vem estudando a inteligência espiritual. O que seria essa inteligência espiritual? Por que é tão importante a gente falar de inteligência espiritual? Primeiro, porque nós vivemos em uma sociedade permeada por conflitos, por insensibilidade, por medo. Quem de nós já não sofreu, já não passou por algum episódio de violência? Quem de nós, durante o dia, não se magoou com algum ato insensível de um companheiro, de uma companheira, de uma situação corriqueira no trabalho? Quem de nós hoje não está com medo por conta do coronavírus, algo tão atual aí batendo na nossa porta, infelizmente? Nós temos dentro de nós uma necessidade de paz. Nós temos uma necessidade de amor, nós temos uma necessidade de alegria nas nossas vidas. E a Dana Zohar, que é pesquisadora da inteligência espiritual, ela, com esses cientistas, tem pesquisado um ponto no nosso cérebro que ele é chamado popularmente de ponto de Deus. Ou seja, é um ponto que todos nós temos e que nos transcende. É um ponto que nos conecta a essas necessidades transcendentes de sentido para a nossa vida, de ter uma vida mais alegre, uma vida que faça mais sentido, uma vida mais solidária. Então, a Dana Zohar, ela vai falar que a inteligência espiritual, ela aumenta o horizonte das pessoas. Importante dizer, a inteligência espiritual, ela é ampla. Não estou aqui falando de uma inteligência religiosa. Entendamos assim, religião é feita pelo homem, espiritualidade é transcendência. Então, a Dana Zohar, ela coloca que essa inteligência espiritual, ela aumenta nossos horizontes. Ela torna as pessoas mais criativas, com valores e ações corretas. Por isso que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não seguem nenhum caminho religioso e são pessoas extremamente bondosas. São pessoas com valores extremamente elevados. São pessoas corretíssimas no mundo. Ao contrário de outras que seguem caminhos religiosos e que não condizem a teoria com a prática. Você olha para a pessoa e fala, poxa, mas ela é tão religiosa e age assim? Enquanto o ateu age de uma forma completamente diferente, muito mais espiritualizada do que o próprio religioso. E aí que a inteligência espiritual vem dar essa explicação. A inteligência espiritual, ela consegue equilibrar a razão e a emoção do seu próprio mundo interior com o mundo exterior. E isso te ajuda a encontrar o seu propósito de vida. Então, a ideia de fazer uma live sobre inteligência espiritual, de fazer uma live que fale sobre amor, alegria e paz, a partir dos ensinamentos do Cristo, é proporcionar para nós, de uma forma prática, elementos para que eu possa desenvolver essa inteligência espiritual na minha vida, para que eu possa compreender como ser mais amoroso, como ser mais pacífico, como ser mais alegre. E o próprio tema, amor, alegria e paz, ele não é aleatório. Se nós estamos falando do Cristo, esse tema, amor, alegria e paz, eu retirei de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Em Gálatas, nós encontramos a seguinte orientação. São estes os frutos do Espírito: amor, alegria e paz. Repetindo, são estes os frutos do Espírito, são estes os frutos do nosso interior: amor, alegria e paz. E aí eu te pergunto, onde anda o amor na sua vida? Você se ama? Você sabe como se amar? Você sabe distribuir amorosidade para as pessoas? Alegria.
Você vive uma vida alegre? Você vive uma vida verdadeiramente alegre dentro de você? Alegre com o que você é, alegre com o que você possui, alegre pelas pessoas que te cercam. Você é uma pessoa que leva alegria à vida das pessoas? Você é uma pessoa que contribui para que a vida do outro tenha um sorriso, tenha um gesto carinhoso? Quantos de nós hoje não estamos precisando de um abraço nesses momentos? E uma vida mais pacífica. Você vive uma vida pacífica? Você tem paz dentro do seu lar? Você tem paz no seu trabalho? E o mais importante, você tem paz dentro de você? Como anda a sua paz interior? A sua paz interior depende das ações de outras pessoas? Você consegue dormir à noite? Você consegue deitar na sua cama e relaxar? Você consegue viver um dia de cada vez? Porque, repetindo, isso é inteligência espiritual. É você ter criatividade para com você mesmo. É você conseguir equilibrar valores e ações, razão e emoção do seu interior com o mundo exterior. Porque, repetindo, Gálatas 5:22, estes são os frutos do Espírito, amor, alegria e paz. E quando nos falta amor, quando nos falta alegria, quando nos falta paz em nossas vidas, tudo começa a desmoronar. Não importa em que degrau do suposto sucesso nós estamos. Isso nos traz incômodo. Por isso que eu decidi falar sobre inteligência espiritual. Por isso que eu decidi falar nas próximas 20 semanas sobre inteligência espiritual a partir da consciência crística, a partir da ótica de Jesus Cristo. E quando nós falamos então sobre o que está em Gálatas, amor, alegria e paz, eu vou começar falando sobre paz. E para começar falando sobre paz, sobre a ótica crística, sobre a ótica de Jesus Cristo, eu trago o que está em João 14:27. E uma coisa muito importante, para você que está chegando agora ou que vai chegar depois, eu preciso frisar isso. Esta não é uma live religiosa. Esta é uma live de inteligência espiritual, onde nós estamos utilizando ensinamentos de um mestre espiritual, no nosso caso aqui, Jesus Cristo, para que nós possamos aprender a partir da vida do Cristo como desenvolver inteligência espiritual na nossa vida. Pedro Gabriel está apontando aí, bem-vindo, meu irmão. Maurício está aí também, bem-vindo. Cara, eu não consigo fazer isso sempre. Viver um dia de cada vez, principalmente quando estou criando algo. Realmente, na sociedade que nós vivemos atualmente, viver um dia de cada vez é dificílimo. Nós estamos sempre acelerados. Nós estamos sempre pensando no amanhã e no depois de amanhã e no outro dia. E é por isso que eu optei trazer nesse momento Cristo. Quando eu me deparo com essas situações, algumas das passagens que eu gosto muito da vida do Cristo, em alguns momentos em que ele se retira para orar. Há alguns momentos em que Cristo ele vai para o deserto, há alguns momentos em que ele vai para o monte, há alguns momentos em que ele se afasta dos seus discípulos. E isso me faz refletir sobre o seguinte: nós damos um tempo para nós mesmos para viver hoje, porque pensemos, um espírito da magnitude do Cristo, com toda a sabedoria e com toda a conexão direta com o sagrado. Mesmo com toda essa bagagem, ele precisava se retirar em alguns instantes. Ele falava para os seus discípulos: fiquem aqui,
Eu vou me retirar e já volto. Isso nos mostra o quê? Que o Cristo, ele se retirava porque ele precisava meditar. Ele precisava respirar. Ele precisava se conectar com a sua essência. E quando Pedro me coloca que não dá para fazer isso sempre, e eu concordo, isso é muito difícil, viver um dia de cada vez, nesses momentos em que nós percebemos que essa ansiedade, essa aceleração, ela está tomando conta, é momento de ir para o deserto, é momento de ir para o monte. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. No seu dia a dia, qual o momento em que você se permite uma pausa? Qual o momento em que você se desconecta de tudo? Por um minuto. Qual o momento em que você desliga celular, desliga notebook, se afasta das pessoas, se aproxima de uma árvore, se aproxima do sol, vai tomar um banho de sol, se aproxima de um animalzinho, senta quietinho num canto? Que momento do seu dia você se reserva para isso? Nós não vamos conseguir nos libertar dessa aceleração, nós não vamos conseguir ter paz nas nossas vidas se nós não nos permitirmos agir igual esse exemplo do Cristo, nos retirar, nos afastar, nos conectar conosco. Isso é importantíssimo. Eu converso com muitas pessoas e me pego muitas vezes nessa aceleração do dia começar e acabar e eu trancado dentro da minha sala. O dia começa e eu já chego no meu trabalho com uma série de compromissos, não paro para almoçar, almoço ali mesmo perto do computador, resolvendo várias coisas ao mesmo tempo. O dia acaba, o sol nasceu, o sol se pôs e eu estou trancafiado dentro de uma sala. E aí o que acontece no automático, eu vou para minha casa com uma série de questões na cabeça que eu ainda não resolvi e que eu acredito que eu preciso resolver para o próximo dia. E eu chego em casa acelerado, não consigo descansar, não consigo relaxar, tenho uma série de outras obrigações em casa e aí eu deito para dormir e não consigo dormir. E aí eu me pergunto, o que está acontecendo que eu não consigo dormir? Será que isso não é justamente porque, como Cristo, eu não me permito, em alguns momentos, me afastar? Será que eu estou dando o tempo que a minha alma precisa para se conectar com o sagrado, independente do nome que eu dê para ele? Será que eu reservo algum tempo da minha vida, do meu dia, para olhar para mim? Olhem como eu falei acelerado agora. E agora eu quero deixar um exemplo. Quantos momentos da nossa vida a gente faz isso? Quantos não? Vou ser mais simples. Qual minuto da sua vida você reserva para ficar em silêncio? Alguns mestres dizem que o silêncio é de um barulho ensurdecedor, porque ele nos obriga a olhar para nós mesmos. Quanto tempo do seu dia você dedica para o seu silêncio? Quanto tempo do seu dia você se permite silenciar? Você se permite respirar? Marcos Vinícius, meu irmão, brother, te amo, seja bem-vindo. Pedro, você acha que esse momento de recolhimento por conta do alarmismo vai ajudar ou por ele ser forçado vai gerar mais desequilíbrio? Excelente pergunta. Vivemos um momento de quarentena. Tudo está parando. E aí o Pedro me faz essa pergunta fantástica. Por conta disso, isso vai auxiliar ou vai gerar mais desequilíbrio? Tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Olha que interessante. A gente passa a vida inteira
a gente passa a semana inteira, a gente passa o dia todo pedindo o quê? Uma pausa. A gente não vê a hora, a gente trabalha a semana inteira para ter o quê? O fim de semana. Porque no fim de semana a gente faz o quê? Não trabalha. Agora nós vamos ter uma semana inteira sem trabalhar. E olha que louco o que acontece. A gente não sabe o que fazer com isso. Nós não sabemos o que fazer. Bate outro tipo de desespero. Não de eu tenho muita coisa para fazer. Bate o desespero de não ter o que fazer. Olha que maluquice que é a nossa mente. Agora, nós temos esse momento do não fazer nada. Mas aí eu fico, pessoalmente, Pedro, refletindo o seguinte: será que também essa dificuldade que nós estamos tendo de lidar com essa quarentena forçada, ela também não é porque ela vai nos forçar a olhar para nós? Será que o medo que está por trás do coronavírus, além do medo de uma doença, que eu não descarto, será que não é o medo de parar? Será que não é o medo de ser obrigado a olhar para mim, a olhar para minha companheira, para o companheiro, para o familiar, para aquelas pessoas que convivem no mesmo ambiente que eu e que muitas vezes eu só sei dar bom dia e boa noite? Olha que interessante. Nós estamos tendo, junto com o medo do coronavírus, a oportunidade de olhar para esse medo. Nós estamos tendo, junto com o medo dessa pandemia, a oportunidade de olhar para a companhia. E particularmente, eu acredito que o medo de olhar para si, ele é infinitamente maior do que o medo de olhar para um vírus. Porque nós somos os responsáveis pelas nossas vidas. E se dar conta disso causa um temor enorme. E muitas vezes, quando eu parei para olhar para mim e senti esse temor e me senti desequilibrado, eu precisei de uma bússola, eu precisei de um caminho. E esse caminho foi a espiritualidade. E dentro da espiritualidade, esse caminho foram muitos ensinamentos que eu tive com Jesus. E que é esse primeiro ensinamento que eu quero deixar aqui. Por isso que a live vai falar sobre amor, alegria e paz ao longo dessas semanas. E eu quero falar nesses tempos de medo sobre paz. Quem melhor para nos ensinar sobre paz do que aquele ser mais pacífico que passou por este planeta? Quem melhor para nos ensinar sobre paz do que Jesus Cristo, que passou por todos os tipos de provações de forma pacífica? Então, gostaria de refletir com vocês sobre o que Cristo disse, está lá em João 14, 27. Cristo diz o seguinte: eu deixo para vocês a paz. Eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados e não tenham medo. Palavras do Cristo. Não fiquem perturbados e não tenham medo. E olha que interessante. A grande maioria da nossa sociedade brasileira é cristã. A grande maioria da nossa sociedade é religiosa. E a grande maioria da nossa sociedade está com o quê? Medo. A grande maioria de nós estamos o quê? Perturbados. E o que Cristo disse? Não fiquem perturbados e não tenham medo. Por que a gente age assim, então? Porque quando Cristo diz que deixa para nós a paz,
e que nos dá a paz dele, ele reforça: a paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. A paz que Cristo vem nos trazer, em primeiro lugar, é a paz de ressignificar o nosso olhar. Sem ressignificar o nosso olhar, nós não atingimos a paz cristã. A primeira paz que nós precisamos ter é a paz dos olhos. De que forma que você olha o mundo ao seu redor? De que forma que você olha para si mesmo? De que forma que você olha para as pessoas que convivem com você? Você olha de uma forma material? Você olha de uma forma mundana, não cristã? Ou seja, você olha de uma forma social, de uma forma julgadora, de uma forma desafiadora, de uma forma egoísta? Por isso que Cristo nos disse: eu deixo para vocês a paz, mas não é a paz que o mundo dá. Qual a paz que o mundo nos dá? A segurança, no caso do coronavírus, de uma vacina. Qual a paz que o mundo nos dá? A paz da segurança de uma conta bancária recheada. Qual a paz que o mundo nos dá? A paz dos bens materiais que nos trazem conforto e a sensação de poder. Mas façamos uma reflexão agora. Se de repente no mundo o dinheiro deixasse de existir. Imagine que agora o dinheiro deixou de existir. Quem seria você? Se o dinheiro hoje deixasse de existir, você sentiria paz ou você sentiria medo? Se a sua beleza hoje deixasse de existir, você sentiria paz ou você sentiria medo? Se as pessoas que convivem com você, pelo que você pode oferecer, deixassem de existir, você sentiria paz ou você sentiria medo? É aí que nós vamos começar a entender se nós estamos vivenciando a paz do mundo ou a paz que o Cristo nos deu. A paz cristã, ela é uma paz que ela é imperturbável, no sentido de não sermos dominados pelo medo. Não significa que o medo ele não exista. As pessoas confundem muito isso quando nós falamos de Cristo. Porque lembremos, quando Cristo estava sendo crucificado, ele sentiu medo. Tanto que ele diz o quê? Antes de ir para a crucificação: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo que ele tinha medo, ao mesmo tempo em que, ao ser crucificado, ele diz que ele não gostaria de passar por aquilo, ele confia no Pai. Ele fala que seja feita a vontade do Pai. Ou seja, ele confia na vontade do sagrado. Aprofundando mais ainda, Cristo, ele nos mostra a sua paz a partir do momento em que ele conhece exatamente quem ele é. Por que Cristo não reagia quando era provocado? Porque ele não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia o seu valor. Por que Cristo não reagia quando era agredido? Porque ele sabia que as agressões vinham da ignorância humana. Porque ele conhecia a verdade da essência humana. Então, quando nós falamos em paz, nós precisamos entender que paz não é ausência de conflitos. Não é a partir da figura do Cristo que nós não vamos ter mais conflito nenhum em nossas vidas, e não vamos ter mais medo, e não vamos ter mais dificuldades. Muitas pessoas começam a seguir um caminho espiritual
como cristão e abandonam esse caminho porque elas idealizam que a partir do momento em que começarem a trilhar esse caminho, viverão um conto de fadas. Se eu estou falando aqui de viver conforme o Cristo, e a vida do Cristo foi permeada de percalços, que dirá a nossa vida? Se eu estou me pautando nos exemplos do Cristo, eu preciso entender que a minha vida também terá adversidades. Mas eu recebi a paz do Cristo. E essa paz me dá o quê? Segurança de quem eu sou. E quem eu sou? Voltamos lá para Gênesis. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Esquece essa coisa de imagem e semelhança física, não é disso que nós estamos falando aqui. Estamos falando de potencialidade sagrada. Todos nós temos uma parte de Deus dentro de nós. Tanto que nós encontramos no Evangelho, vós sois deuses. Então, quando nós falamos sobre a paz cristã, eu estou falando principalmente sobre autoconhecimento, sobre saber que eu sou parte do sagrado. E sendo parte do sagrado, eu tenho todas as condições de olhar o mundo ao meu redor de uma outra forma. Da forma pacífica que o Cristo me trouxe. Então eu olho para, por exemplo, o coronavírus, eu olho para a pandemia e eu estremeço. Mas como Cristo diz em João 14, 27, eu não fico perturbado. Porque eu sei que ao mesmo tempo que existe uma doença, existe uma cura. Porque o meu olhar enxerga que ao mesmo tempo em que haverá uma quarentena social, haverá oportunidade de eu conviver com aquelas pessoas com as quais eu vivo dia a dia pedindo mais tempo. Olha que presente nós estamos recebendo com essa pandemia. Pode parecer loucura eu dizer isso. Como assim, no meio de uma pandemia, o Luiz vem falar que nós estamos recebendo um presente? Mas é justamente isso. É justamente dessa forma que o Cristo age. Tanto que ele dizia que ele veio para confundir os sábios. Por que para confundir os sábios? Porque no momento em que nós dizemos que com o coronavírus nós vamos receber um presente, vão falar que nós somos loucos. Mas eu recebi a paz do Cristo de modificar o meu olhar. E hoje eu olho para essa pandemia sem perturbação. Eu percebo que eu posso ter a inteligência espiritual de olhar para isso sobre um outro prisma. E aí eu faço uma escolha, que foi o que Cristo fez. Cristo olhava para nós, sabendo das nossas limitações, sabendo dos nossos defeitos, mas ele optava por nos olhar com amorosidade, não com julgamento. A grande pergunta que nós temos que nos fazer é: de que forma que você olha para a sua vida nesse momento? Você olha com o olhar crístico, ou seja, você olha com o olhar de esperança, você olha com o olhar de tranquilidade, você olha com o olhar de amorosidade, de solidariedade, de compreensão, ou você olha com o olhar material, de individualidade, de insegurança, de temerosidade? De que forma você olha para você mesmo nesse momento? De que forma você irá aproveitar este momento em que você ficará 1, 2, não sei quanto tempo, dentro do seu lar, para se aproximar dos seus familiares, para tentar dialogar
com aquele parente difícil que você está com relações cortadas há muito tempo? De que forma você aproveitará esse momento em que você ficará dentro do seu lar para cuidar do jardim, para ler uma história para os seus filhos, para colocar eles para dormir, para fazer um jantar para sua esposa, para, enfim, demonstrar que você está vivo junto com eles? Quando eu falo de inteligência espiritual, quando eu trago o que a Dana Zohar coloca como equilíbrio entre razão e emoção do meu mundo com o mundo exterior, eu estou falando exatamente dessa paz cristã, que não é a paz do mundo, que é uma paz que me permite olhar acima das coisas mundanas. Ou seja, o meu olhar material nesse momento de coronavírus deveria ser o olhar do que a humanidade vai acabar, estamos vivendo o fim dos tempos, Deus nos acuda e que medo. Mas a minha inteligência espiritual me diz que se eu tenho a potencialidade do sagrado dentro de mim, eu posso olhar de uma outra forma. Eu posso olhar e valorizar a minha existência. Eu posso olhar e valorizar a existência das pessoas que convivem comigo. Eu terei finalmente o tão esperado tempo que eu sempre quis para brincar com os filhos, para estar em família, para contemplar o céu, as árvores, o sol, a chuva. Quanto tempo você não para se olhar? Há quantos e quantos anos você não vem acordando dia após dia, de madrugada, indo dormir tarde da noite e sem saber aonde o seu dia foi parar, porque você não entende? Há quanto tempo você não consegue descansar e relaxar? Este é o momento. Este é o momento. A ideia de fazer uma live unindo inteligência espiritual com inteligência crística é justamente pensar fora da caixa. Não é o meu objetivo doutrinar, não é o meu objetivo dogmatizar. O meu objetivo é transcender. Porque na minha vida, como eu disse no início da live, eu passei por muitos momentos difíceis. Eu tive muitas crises familiares, eu tive muitas crises pessoais, eu passei por um processo de depressão e hoje eu olho para mim com extrema amorosidade. Até algum tempo atrás eu tinha vergonha de quem eu era. Eu não conseguia olhar para mim no espelho. Eu não via nada de bom. E o que mudou? Em primeiro lugar, o meu olhar. Eu desenvolvi, através do aprendizado com os ensinamentos espirituais do Cristo, uma nova forma de olhar para mim. Tanto que o que Cristo, se nós formos pensar nos mandamentos, o que Cristo nos dizia? Amai ao próximo como a ti mesmo. E aí a gente comete um erro. A gente começa só a cuidar da vida do outro. Mas o que está lá? Amai ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, você não vai conseguir amar o próximo. Esse amor vai ser falso, vai ser hipocrisia, consciente ou inconsciente, mas vai. Primeiro você tem que se amar. E para se amar você precisa se olhar, você precisa se cuidar, você precisa saber aonde o medo habita em você. Você precisa saber de onde vem esse medo. E aí eu já quero deixar uma dica do Pedro Gabriel. Sigam esse cara nas redes sociais, porque ele está fazendo uma série de lives, ele é especialista em ansiedade, em traumas, e ele está fazendo uma série de lives, e eu já tive até a oportunidade de fazer algumas lives com ele, justamente para você identificar essas emoções.
Então, meus amigos, a gente está caminhando para o fim dessa live. 1 hora está voando. Eu gostaria, para quem está assistindo, de saber se o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês. Se de alguma forma isso impacta na vida de vocês, se de alguma forma essa espiritualidade, essa inteligência espiritual, essa consciência crística, ela faz diferença para você. Pedro e suas perguntas, adoro. Vamos lá. E o cara que tem contas, que não tem garantia de renda, como ter fé e manter essa paz? Excelente pergunta, porque afinal, como o próprio Pedro diz, não adianta atingir a iluminação e não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Adoro, ele falou isso numa live uma vez, eu gravei. Não adianta atingir a iluminação e não ter dinheiro para pagar a conta de luz. Óbvio. Então, cara que tem contas, o cara que ele tem, então, deixa eu até pegar aqui de novo, que não tem garantia de renda, como ter fé e manter essa paz? Pedro, eu acredito muito que deixa eu buscar ser o mais objetivo possível. Se esse cara que não tem renda, se esse cara, ele se conhece, ele vai conseguir desenvolver condições de traçar novos caminhos. Se esse cara, ele busca desenvolver essa inteligência espiritual, junto com essa inteligência, ele vai desenvolver um valor chamado solidariedade. E ele não estará sozinho. E não estando sozinho, ele terá uma rede de apoio. Eu acredito muito que um dos aspectos principais do Cristo, quando a gente fala dos milagres, multiplicação dos pães, dos peixes e até das comunidades cristãs primitivas, a base era a solidariedade. Para quem não sabe, as primeiras comunidades cristãs, elas eram estabelecidas de forma que os seus integrantes, eles doavam o que eles tinham para a comunidade. E ali eles distribuíam para o que as pessoas precisavam. Então, a primeira sensação quando este cara se vê sem renda é vir o medo. E se ele não tiver a paz do Cristo, não a paz do mundo, a paz do Cristo, de que é uma paz em que ele não ficará perturbado, ele terá condições de parar, respirar, refletir e descobrir qual caminho trilhar. Ele não irá se entregar. Vou tentar ser mais específico. Eu trouxe para essa live um ensinamento que está em João 14, 27, que é um ensinamento onde Cristo diz que nos dá a paz, mas não nos dá a paz do mundo. A paz do mundo é a paz que nos exige segurança. A paz do Cristo é a paz que nos dá segurança na insegurança. A paz do mundo nos exige segurança. A paz do Cristo nos dá segurança na insegurança. Deixa eu só ver aqui o que o Pedro está escrevendo. Então, como eu disse, não é um conto de fadas. Mas a paz do Cristo era uma paz que me traz, em primeiro lugar, mudança de olhar sobre mim mesmo. Se eu tenho essa paz em mim, se eu olho para a vida do Cristo e percebo que ele viveu em condições sem recursos, perseguido,
E mesmo assim, tudo lhe foi dado no sentido de que ele tinha uma rede de solidariedade ao redor dele. Eu entendo que isso pode ocorrer na minha vida também. Eu entendo que, como você colocou aí, ser autônomo, ele traz essa sensação de solidão, porque ele traz essa sensação de insegurança. E o que eu gosto muito de refletir é justamente sobre a questão do olhar. De que forma que você olha para a paz que existe dentro de você. De que forma que você age semelhante ao Cristo. Eu gosto muito de usar uma expressão quando eu palestro, que eu falo para as pessoas assim: o que Cristo faria? O que Cristo faria? Como Cristo agiria? Em primeiro lugar, eu me recordo que Cristo sempre nos colocava como sujeito da ação. Pode perceber que em todas as passagens do Evangelho, Cristo sempre diz o quê? A tua fé te curou. A tua vontade te trouxe até aqui. Ele sempre exigia de nós o primeiro passo. Ele sempre exigia de nós o primeiro passo. O segundo era dele, mas o primeiro era nosso. E aí eu deixo a reflexão para todos que estão aqui. Você está dando o primeiro passo? E você está dando o primeiro passo com o olhar crístico, com o olhar da paz do Cristo, com o olhar de quem confia nesta rede de apoio e de solidariedade. É dar um passo no vazio. Eu sei disso. Sabe por quê? Porque o relacionamento com o sagrado, pensa num relacionamento, pensemos num relacionamento comum, homem e mulher. Pensemos num relacionamento homem e mulher. Qual o princípio básico para uma relação homem e mulher não ruir? O princípio básico, o princípio, a coluna de sustentação para uma relação não ruir. Eu vou falar sobre a nossa relação com o sagrado, mas usando como analogia a relação homem e mulher. Ponto básico dessa relação. Coluna principal, confiança. Nós achamos que é o amor, nós achamos que é o bom humor, nós achamos que é o sexo, nós achamos que são as condições materiais, mas o alicerce principal de uma relação é confiança. E aí entra a reflexão. Como está a minha relação de confiança com o sagrado? Como está a minha relação de confiança com o invisível? Eu preciso ter essa relação de confiança. Eu preciso entender que eu dou o primeiro passo. Mas mesmo nesse primeiro passo, eu estou permeado do sagrado dentro de mim. Não sei se eu estou sendo claro e respondendo ao que você está me colocando aqui. Mas eu acredito muito que eu não consigo falar de espiritualidade sem uma relação de confiança. Se não existe uma relação de confiança com o sagrado, não existe uma relação espiritual. Existe qualquer outra coisa, menos uma relação espiritual. Precisa haver a confiança, porque é na confiança que há a entrega. É na confiança que há a troca. É na confiança que há o desenvolvimento. Se há confiança, há tudo, não importa o caminho que se trilhe. Agora, se não há confiança, tudo é efêmero, tudo é passageiro. Nós nos vemos muitas vezes em situações de desespero
porque nós não confiamos nessas palavras do Cristo. Eu deixo para vocês a paz. Eu lhe dou a minha paz. E por ser a paz do Cristo, é uma paz que ela está fora da lógica material. Cristo subverteu toda a lógica da sociedade. Cristo multiplicou peixes, Cristo transformou água em vinhos, Cristo perdoou adultério, Cristo acolheu os excluídos, Cristo condenou os religiosos, Cristo subverteu. Mas nós insistimos em manter essa lógica material na nossa vida. Então, o primeiro passo para eu desenvolver a minha inteligência espiritual a partir do Cristo é receber essa paz e entender que essa paz exige uma mudança de olhar dentro de mim em primeiro lugar. Essa paz exige com que eu mude o meu olhar. Se eu mudar o meu olhar, se eu estabelecer essa relação de confiança, e eu não estou falando aqui de uma relação cega, não. Eu estou falando de uma confiança no sentido de saber que, o que Cristo disse, vós sois deuses, que há uma parte do sagrado em cada um de nós. E se há uma parte do sagrado em cada um de nós, nós podemos nos conectar através desse sagrado. E é através dessa conexão em que nós somos surpreendidos nesses momentos de medo e de perturbação, porque fica tudo bem. Bom, são 10 horas, essa primeira hora passou voando, a ideia não é estender mais que 1 hora as lives. Eu gostaria de agradecer profundamente cada um de vocês que passou por aqui, que está por aqui. A ideia é, durante as próximas 20 semanas, falar sobre paz, alegria e amorosidade, aprofundando a inteligência espiritual a partir dos ensinamentos do Cristo. Hoje nós falamos um pouquinho de paz. Na próxima live, a semana que vem, eu quero falar um pouquinho de amor e ir encaixando isso para que isso possa fazer sentido nas nossas vidas. Para finalizar essa live, eu gostaria de realizar uma prece, gostaria que vocês, de acordo com a crença de cada um, me acompanhassem, porque o intuito é desenvolver espiritualidade sem rótulos, sem dogmas, sem nomenclaturas, desenvolver neste primeiro momento a espiritualidade crística, absorvendo tudo que Jesus Cristo, de uma forma muito transcendente, pode nos ensinar e pode nos trazer para que nós tenhamos maior amorosidade, alegria e paz em nossas vidas. Sagrado Divino, que está acima de nós, que está ao nosso lado, que está dentro de nós. Cristo cósmico, que está acima de nós, que está ao nosso lado, que está dentro de nós. Inspira-nos a olhar para dentro de nós e a enxergarmos em nós a amorosidade, a alegria e a paz da qual fomos feitos. Inspira-nos a modificar o nosso olhar a partir da paz cristã. Paz essa que nos conforta através da confiança com o sagrado, da solidariedade com o nosso próximo. Paz essa que nos preenche a partir do autoconhecimento e da certeza de que temos o sagrado em nós. E por termos o sagrado em nós, tudo o que precisamos já está dentro de nós. Auxilia-nos a transbordar essas potencialidades para uma vida mais segura, para uma vida mais amorosa, para uma vida mais consciente
e para uma vida mais plena. E que isso seja estendido a todas as pessoas que nos cercam agora e sempre. E assim é. Gratidão a vocês que estiveram comigo. Se essa live fez sentido para vocês, deixem comentários se vocês gostariam que eu abordasse algo que eu não abordei ou respondesse alguma pergunta que eu não respondi. Deixem nos comentários que depois eu respondo para vocês. E se vocês acreditam que isso pode contribuir de alguma forma para a vida de alguém, sintam-se à vontade para marcar e para compartilhar essas pessoas. Não para que eu ganhe likes, mas que é para que as pessoas ganhem autoconhecimento, autoconsciência, inteligência espiritual e tenham uma vida mais amorosa, alegre e pacífica. Paz e bem no coração de cada um de vocês. Abraços na alma. Gratidão.